Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020 e também das comunidades Pesquisa Olímpica e Olitoque 2020 no Facebook, retornando para a quarta filmagem desse fantástico livro, Olímpia 1964, Herbert Meisel e Hans-Jürgen Winkler, os organizadores do livro, e também é um livro dos Jogos de 1964, o título, né, de Jugend der Welt in Innsbruck und Tóquio. Um livro publicado pela Südwest Verlag de Munique. É um livro da antiga Alemanha Ocidental. Já nessa quarta filmagem, estamos no atletismo, justamente nessa página que contempla a prova masculina de 800 metros. Aqui a foto de uma das eliminatórias que teve a vitória do alemão Dieter Bogatste, conquistou a vitória na sua eliminatória, em que uma competidora, né, recebendo um medicamento, e a prova dos 800 metros, que teve o bicampeonato desse fantástico atleta neozelandês Peter Snell. Peter Snell foi campeão nos Jogos de 1960, na distância de 800 metros, e aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistou a medalha de ouro à frente do William Croders, ou Bill Croders, do Canadá, que ficou com a medalha de prata. E atrás dele, o Wilson Kiprugut, do Quênia, obteve a primeira medalha do Quênia em Jogos Olímpicos. Fantástico resultado do Wilson Kiprugut nessa final dos 800 metros. Quênia obtendo sua primeira medalha olímpica. Pois eu confirmo se foi nessa prova, mas foi sim. Wilson Kiprugut conquistando a primeira medalha do Quênia em Jogos Olímpicos. Peter Snell, campeão dessa prova dos 800 metros, em 1960, também em 1964. E em 64, nesse ano, ele também venceu a distância dos 1.500 metros. Um dos maiores meio-fundistas de todos os tempos, Peter Snell, da Nova Zelândia. Aqui o Snell cruzando a linha de chegada também nos 1.500 metros, que ele teve um pouco mais de facilidade. Medalha de prata ficou com Józef Odložil, da Tchecoslováquia, e a de bronze com outro neozelandês, o John Davis. Nova Zelândia é muito tradicional nessas provas. Teve o John Lovelock, campeão dos 1.500 em 1936, o próprio Peter Snell, campeão em 1964, e o John Walker, campeão em 1976. Tradicional Nova Zelândia. Aqui o Herbert Meisel, que é o jornalista e escritor desse livro, e aqui um táxi em Hamburgo com a transmissão dos jogos pela TV, uma TV portátil, naquela época, em 1964. Incrível. Os fotógrafos japoneses aí fazendo seu trabalho, e agora a prova, né, dos 5.000 metros nessa pista enlameada, chuvosa. Aqui o Ron Clark na liderança, o Michel Jazzy da França, o Harald Norport da Alemanha ali atrás, que foi medalhista de prata, o Robert School dos Estados Unidos, campeão da prova, o Kipchoge Keino do Quênia, que ficou em quinto lugar. Aqui os grandes competidores dessa prova, o outro americano, Dellinger, que foi medalhista de bronze nessa prova dos 5.000 metros. Mas não chega a falar, não se pode falar que foi zebra, porque o School tinha uma das melhores marcas do ano. Mas certamente foi a única vitória dos Estados Unidos na história dessa distância de 5.000 metros. E o que causa surpresa também é a condição da pista, né, toda enlameada. Nas eliminatórias, por exemplo, o Kipchoge Keino conseguiu um tempo melhor do que fez na final. Então foram muito prejudicados. Aqui a virada dos competidores na curva final. O Michel Jazzy, da França, entrou na reta final na primeira colocação e acabou sendo ultrapassado pelos norte-americanos Robert School e o William Dellinger.
e também pelo alemão Harald Neupoort, que ficou com a medalha de prata. Aqui tem uma fala, né, do Neupoort sobre essa medalha de prata. Grande resultado da Alemanha, mas mais impressionante ainda dos Estados Unidos. Aqui o Robert School, né, beijando a namorada, noiva, esposa, sei lá. E a chegada da prova, olha a pista que enlameada que está. Robert School chegando para pegar a medalha de ouro, o Harald Neupoort ficando com a medalha de prata, e o Dellinger dos Estados Unidos, William Dellinger, ultrapassando o Michel Jazzy, que foi medalhista dos 1.500 metros em 1960, medalha de prata ou bronze, acho que foi bronze, aqui sendo ultrapassado, vendo de forma dramática sua medalha, né, sua presença no pódio, indo para o espaço, ficando presa na lama da pista desses Jogos Olímpicos de Tóquio. E abaixo, o Neupoort, todo feliz, com sua medalha de prata, o Robert School com a medalha de ouro, o único norte-americano campeão dessa distância de 5.000 metros, e William Dellinger, medalhista de bronze. Já aqui nessa outra página, a final da prova dos 10.000 metros, teve grandes competidores, aqui o Ron Clarke, que ficou com a medalha de bronze, o Billy Mills dos Estados Unidos, o William Mills, que foi o campeão da prova, o Mamu Wold, da Etiópia, que foi campeão da maratona em 1968, o Kinkichi Tsuburaya, bronze na maratona nesses Jogos de 64, Naftali Temu, do Quênia, aqui, ó, descalço, campeão dos 10.000 metros dessa distância, 4 anos depois, nos Jogos do México, em 68. Deixa eu ver se... Murray Halberg, aqui, o campeão dos 5.000 em 1960. Então, uma constelação, né, de atletas aqui. Aqui acho que é o Piotr Bolotnikov, da União Soviética, campeão dos 10.000 metros, né, nos Jogos de 1960. Então, todos esses campeões na prova, não consegui localizar o Mohamed Gamoud, da Tunísia. Ele que acabou sendo o medalhista de prata. Aqui já a virada, o William Mills dos Estados Unidos, aqui junto com o Ron Clarke, o Mohamed Gamoud e o Billy Mills. E atrás o Naftali Temu, né, competindo descalço. Naftali Temu não completou essa prova. Uns 3 medalhistas aqui à frente do Naftali Temu. E aqui mais uma passagem com o William Mills, com o Billy Mills dos Estados Unidos aí na liderança. E a chegada da prova, Billy Mills ficando com a medalha de ouro, Mohamed Gamoud de Tunísia prata e Ron Clarke da Austrália medalha de bronze. O Ron Clarke foi um dos grandes corredores de fundo dos anos 60, mas teve o infortúnio de ter conquistado apenas essa medalha em Jogos Olímpicos. Em 68, ele sofreu muito na altitude do México e não conseguiu subir ao pódio. Curiosamente, o Emil Zatopek pegou uma de suas medalhas de ouro, conquistadas em 1952, e deu para Ron Clarke, né, dizendo que o Clarke merecia ter uma medalha de ouro olímpica. Aqui os japoneses, já acima aqui é nessa foto, o Piotr Bolotnikov, da União Soviética, que foi o campeão dos 10.000 em 1960, e que aqui fracassou completamente nos Jogos de 64. Os soviéticos perdendo, né, a tradição iniciada pelo Alexander Anufriev em 1952, medalhista de bronze nos 10.000 metros, e depois o Vladimir Kuts campeão e o Piotr Bolotnikov campeão em 1960, o Kuts em 56. Aqui o desenvolvimento dos japoneses, né, fazendo aqui um trem passando por cima do mar. E aqui já a prova do revezamento, 4 por 100, os Estados Unidos vencendo
uma eliminatória à frente da França. E a grande final, que os franceses, comemorando a medalha de bronze, entraram na liderança na última passagem, mas foram ultrapassados pela Polônia e pelo sprint fenomenal desse norte-americano, Robert Hayes, um monstro nessa prova dos 100 metros rasos e do revezamento. Aqui o Hayes chegando, Polônia ali do lado dele, né, pegando a medalha de prata, e o bronze aqui na extremidade, ficando com a França. Grande resultado do Robert Hayes dos Estados Unidos. Aí que os competidores no pódio, a medalha de prata da Polônia, que a foto está tão escura, que nem parece poloneses, isso aqui parece morenos, né? Os Estados Unidos com ouro e a França com a medalha de bronze. E abaixo, uma lembrança aqui dos alemães, que foram vencedores desse revezamento em 1960, com a desclassificação da equipe norte-americana, que chegou na primeira colocação. O revezamento 4x400, aqui a última passagem, a penúltima passagem, aliás, o Michael Larrabee, campeão dos 400, passando para o Ulis Williams, que foi o quinto colocado nos 400 metros. E também uma passagem dos trinitinos. Não foi para o Motley a última passagem. A última passagem foi para o Motley, aliás, né? E aqui mais uma passagem olha, a passagem do Larrabee para o Williams, e abaixo a passagem, né, o Williams se jogando e passando o bastão para o Henry Carr, que foi o vencedor dos 200 metros, para o Henry Carr prosseguir na prova e garantir a medalha de ouro e o recorde mundial para os Estados Unidos. Os Estados Unidos quebraram o recorde mundial da prova. Um desempenho fabuloso aqui do Henry Carr. Tá aqui os norte-americanos, aqui os trinitinos, e atrás deles os jamaicanos. Os britânicos foram chegando com tudo. E aqui, ó, o namorado, o marido, né, da Ann Packer, vencedora dos 400 metros, o Brightwell, conquistando aí uma honrosa medalha de prata. Ele que ficou muito decepcionado com a medalha de bronze, aliás, com a quarta colocação na prova individual de 400 metros. Ouro para os Estados Unidos, prata para o Reino Unido e bronze para Trinidade e Tobago. Aqui o Martin Lauer, junto com a Jutta Heine, fazendo um teste aqui num carro. E talvez um carro japonês, ó, da marca Honda. E ao lado o Rhys Jones, que foi o vencedor da prova dos 110 metros com barreira. Teve um compatriota dele, Blaine Lindgren, com a medalha de prata, e o Anatoly Mikhailov, da União Soviética, obteve a medalha de bronze. Aqui chegar a uma das provas, aliás, uma eliminatória dos 400 metros com barreira, um competidor caindo, possivelmente um alemão, e aqui toda a técnica do Warren Cowley dos Estados Unidos. Warren Cowley que conquistou a medalha de ouro. Olha a distância que ele está da barreira para realizar o salto. A velocidade deles é tanta que eles têm que pular bem distante da barreira para não trombarem com a mesma. Após a chegada, que o Warren Cowley abraçando, né, o britânico, né, o John Cooper, que ficou com a medalha de prata. E aqui os competidores, né, após terminar essa prova dos 400 com barreira. É o John Cooper e o Horst Gieseler, da Alemanha. O Cooper e o Gieseler. Aliás, não é o Cooper não, porque o Cooper não é, o Cooper é o número 170. É só olhar aqui, o Cooper aqui, ó, 170. Venceu a semifinal e aqui ficou com a medalha de prata. E o Salvatore Morali, da Itália, obteve a medalha de bronze. Essa é a chegada da final. O Warren Cowley
dos Estados Unidos ficou com a medalha de ouro, o John Cooper, do Reino Unido, com a medalha de prata, e o Salvatore Morali, da Itália, foi o medalhista de bronze. Estados Unidos, uma hegemonia incrível nessa prova, mas dessa vez não conseguiram a hegemonia no pódio. Prova dos 3.000 metros com obstáculos, vencida por esse belga, o Gaston Roeland. A medalha de prata ficou com Maurice Reillot, do Reino Unido, e a medalha de bronze, Ivan Beliaev, da União Soviética, número 663. E aqui é outro soviético, né, o Alexiunas, que era recordista mundial e tal, era um dos candidatos favoritos da prova, mas acabou apenas na 7ª colocação. Um resultado decepcionante para os soviéticos. Ainda assim, a União Soviética ficou com a medalha de bronze, com Ivan Beliaev. E em 1960, os soviéticos haviam conquistado, com o Sokolov e o Rishichin, as medalhas de prata e de bronze, na vitória, né, do Zdzislaw Krychowiak, da Polônia. E a prova dos 3.000 metros com obstáculos, a vitória do Gaston Roeland. Roeland, nos anos 60, ele, se não me engano, ele venceu uma corrida São Silvestre. Aqui a prova da maratona, já a chegada, o Benjamin Hatley, do Reino Unido, ultrapassando no estádio, né, o Kokishi Tsuburaya, do Japão. O japonês ficou muito abatido com essa ultrapassagem que ele sofreu no final, né, perdeu a medalha de prata no finalzinho da prova. Aqui ele todo desolado, né, o Kokishi Tsuburaya. E o grande campeão da prova, né, o bicampeão, o etíope Abebe Bikila. Abebe Bikila foi talvez o maior maratonista olímpico de todos os tempos. Foi o primeiro bicampeão da maratona. E nas 2 ocasiões em que ele conquistou a medalha de ouro, ele estabeleceu a melhor marca mundial na distância e venceu os competidores com larga margem. Por exemplo, né, nessa prova ele colocou 4 minutos de vantagem em cima do segundo colocado, o britânico o Benjamin Hatley. Numa prova de maratona, para o nível desses atletas, é muito mais do que 1 quilômetro. Uns 1.300 metros, 1.200 metros. Um grande, mais de 1.200, tranquilo. Uns 1.400 metros por aí. Grande resultado aqui do etíope Abebe Bikila, bicampeão. O Bikila, os dois tiveram fins trágicos. O Bikila sofreu um acidente de carro, ficou numa cadeira de rodas e morreu de derrame cerebral em 1973. E o Tsuburaya sofreu uma lesão, estava lesionado, queria participar dos Jogos de 1968 e acabou cometendo suicídio. Teria deixado um bilhete que dizia: não posso correr mais, me perdoem. E tirou a própria vida. Aqui a largada, né, da prova da maratona. E já as competições de marcha. O alemão, né, o Dieter Lindner, que ficou com a medalha de prata. Agora não sei se ele é da Alemanha Oriental ou não. Eu acho que ele era da Alemanha Oriental. Ficou com a medalha de prata, né, nessa prova de marcha de 20 quilômetros. E o Kenneth Mathews, do Reino Unido, conquistou a medalha de ouro aqui ao lado da esposa. O emocionado Kenneth Mathews, muito esforço, né? Geralmente eram atletas assim amadores que tinham uma profissão e tudo mais e se dedicavam aos treinamentos nas horas vagas. O pódio da prova, a medalha de ouro para o Kenneth Mathews, do Reino Unido, a medalha de prata para o Dieter Lindner, da Alemanha, e a medalha de bronze para o soviético Vladimir Golubnitch. Vladimir Golubnitch foi campeão nos Jogos de 1960. Ele ainda vai vencer em 1968, de forma dramática, e vai obter uma medalha de prata nos Jogos de 1972 e ainda competirá nos Jogos de 1976. Um dos maiores marchadores, se não o maior marchador da história nessa distância de 20 quilômetros. Grande campeão da União Soviética, medalhista de bronze nesses Jogos de Tóquio.
a marcha de 50 quilômetros. Aqui a vitória do italiano, o Abdon Pamit, conquistou a medalha de ouro. Aqui os competidores, né, fazendo dentro do estádio, né, saindo para a prova, fazendo a prova na rua, né, um clima todo chuvoso, e o Abdon Pamit cruzando a linha de chegada na primeira colocação. Nas provas de campo, o britânico Lynn Davis se aproveitou do clima chuvoso, ele que treinava em Londres, que estava acostumado com treinar em condições, vamos dizer assim, condições molhadas e úmidas. Ele viu que poderia ter chance de conquistar a medalha de ouro contra os grandes recordistas, o Ralph Boston dos Estados Unidos e o Igor Terovanesyan da União Soviética, que tinham saltos na casa dos 8,30 m. O Lynn Davis pulou 8,07 e conquistou a medalha de ouro, com um salto de 8,07. Grande resultado do britânico Lynn Davis nesses Jogos de 64, nos quais o Reino Unido conquistou nada menos do que 4 medalhas de ouro no atletismo. Aqui o Ralph Boston, campeão em 1960, aqui ficando com a medalha de prata, ainda vai obter uma medalha de bronze em 1968, completando um quadro de medalhas de ouro, prata e bronze, e um alemão nessa Wolfgang Klein, da Alemanha, ficou na 10ª colocação apenas. O pódio da prova, a medalha de ouro para o Lynn Davis do Reino Unido, a prata para o Ralph Boston dos Estados Unidos e o bronze para o soviético Igor Terovanesyan. Em 1960, o Ralph Boston conquistou a medalha de ouro à frente do Robertson, dos Estados Unidos, que ficou com a medalha de prata por apenas 1 centímetro, e o bronze ficou com esse daqui, o soviético Igor Terovanesyan, uma diferença de 8 centímetros apenas. Aqui o Lynn Davis pulou 8,07, o Ralph Boston 8,03 e o Terovanesyan pulou 7,99. Diferença de 8 centímetros separou os campeões. Creio que em 1960 também tenha havido essa diferença. Grande resultado, Igor Terovanesyan foi o melhor saltador da história da União Soviética em Jogos Olímpicos, né, das provas masculinas. Que o Ralph Boston, 3 medalhas olímpicas, e a grande, vamos dizer, zebra, talvez não, né? O Lynn Davis do Reino Unido. Lógico que no meio do soviético e do norte-americano ele foi realmente uma grande zebra. Aqui o campeão do salto triplo, o polonês Józef Schmid, campeão também em 1960, e tem a peculiaridade que nas 2 ocasiões em que ele conquistou a medalha de ouro, as medalhas de prata e bronze ficaram com a União Soviética. Em 1960, o Vladimir Goriaev conquistou a medalha de prata e a de bronze ficou com Witold Kreyer. E em 1964, aqui a medalha de prata para o Oleg Fedoseev e o bronze para o Viktor Kravchenko. O brasileiro Ademar Ferreira da Silva, campeão em 52 e 56, competiu, mas não conseguiu chegar à final. Chegando ao Brasil, descobriu que estava com um problema no pulmão, estava com pneumonia. Aqui o salto em altura, o soviético Valery Brumel conquistou a medalha de ouro, ele foi medalhista de prata nos Jogos de 1960 e aqui nos Jogos de 1964 conquistou a medalha de ouro. Brumel quebrou um recorde mundial com 2,28, que durou 6 anos, seu recorde, mas teve um fim esportivo muito triste, porque ele sofreu um acidente de moto em 1965, ficou com o tornozelo pendurado, o pé pendurado pelos tendões e fez um duro caminho para retornar ao atletismo, mas chegou no máximo a 2,08 m, 2,09 m no salto e não conseguiu se igualar aos melhores representantes da União Soviética naquela época. Aquela época qual? 1970, 1971, 1969, 68. Então o Valery Brumel poderia ter ido mais, poderia ter chegado a 2,30, mas infelizmente teve essa tragédia na sua vida. Aqui o Valery Brumel
Não, a foto dele num casamento. Ele aqui no carro e fazendo o salto, né? Completando o salto que lhe deu a medalha de ouro. O John Thomas, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata, ele que havia sido bronze em 1960, atrás dos soviéticos Chavalakadze e Brummel, e o bronze ficou com John Rambo, dos Estados Unidos. O Robert Chavalakadze, campeão em 1960, ficou na 5ª colocação. E aqui um alemão, o Ralf Dreckel, ficou na 6ª posição com 2,09. O Brummel pulou 2,18, assim como o Thomas, só que teve uma vantagem de menos tentativas. Aqui os competidores do salto com vara, entrando, né, ingressando para a competição. Aqui abaixo o alemão Wolfgang Reinhardt, que foi um dos medalhistas, e o norte-americano Fred Hansen, fazendo um treino na cama elástica, né, para treinar a passagem do sarrafo. O Wolfgang Reinhardt, foi o ganhador da medalha de prata. O norte-americano Fred Hansen foi o campeão da prova, o medalhista de ouro. Aqui o norte-americano John Pennell, que era o favorito, mas estava contundido, estava lesionado. E aqui, nessa outra foto, o John Pennell, não, aliás, John Thomas Pennell, ao lado do Frederick Hansen, que conquistou a medalha de ouro, mantendo a hegemonia de 68 anos de invencibilidade dos Estados Unidos na prova. Uma invencibilidade absurda dos norte-americanos. E na foto aqui, no salto, é o próprio Fred Hansen realizando o salto para conquistar a sua medalha de ouro. Aqui as provas de salto desses Jogos de 1964. Aqui os alemães. O Lehnertz, Klaus Lehnertz, que foi medalhista de bronze. O Manfred Preusger, que ficou na 4ª colocação. E o pódio da prova. Wolfgang Reinhardt, medalhista de prata. O Fred Hansen, campeão da prova, mais um ouro para os Estados Unidos. E a medalha de bronze para o Klaus Lehnertz, da Alemanha. O 4º lugar ficou com Manfred Preusger, também da Alemanha. Aqui já vou encerrando. Alexandre Carvalho. Depois vou começar a falar dos arremessos e lançamentos. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitoque 2020, canal do YouTube Sovurs e as comunidades no Facebook, Olitoque 2020 e Pesquisa Olímpica. Espero que tenham gostado, muito obrigado e até a próxima filmagem.